A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. É a palavra de Deus que tem bênção para mim e para você. Estamos trabalhando no livro de Gênesis, a história de José, que é uma história linda, que em algum momento se identifica com a minha e a sua. Já estamos hoje no capítulo 47, hoje vamos terminar ele, né? Iniciamos ontem. Do 17 ao 28. O tema de ontem foi: o propósito do Senhor é revelado na hora certa. Né? Por quê? Porque José se revelou a seus irmãos. Tudo tem um propósito. Agora a gente tem que saber esperar. E hoje o tema é: Deus tem alegria para você. Está triste? Está angustiada? Ou angustiado? Diante de muitas coisas, decepções, tristeza? Deus tem alegria. A decepção, a tristeza, a perca é um ensinamento do Senhor. É para a gente depois ser um melhor cristão. É para a gente saber orientar. É para a gente saber aconselhar outras pessoas. Então a gente tem que ter experiência. Mas de tudo que você passou, pode ter certeza que Deus está chegando com alegria na tua vida e na minha. Vamos falar aqui e a gente vai ver por que Deus está chegando com alegria. Gênesis 45, a partir do 17. Diz Faraó a José: diz a teus irmãos fazer isto, carregai os vossos animais, parte e tornai a terra de Canaã. Quando Faraó soube que aquilo era a sua família, disse: olha, traz tudinho. Por quê? Porque José era um homem de honra. José estava abençoando a vida de Faraó, o pessoal do Egito. Então, José tinha carta branca para trazer a sua família. Tornai a vosso pai e as vossas famílias, vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito e comereis da fartura da terra. Veja que aqueles homens que fizeram tanto mal a José, agora ia vir para o lugar certo, para comer o melhor da terra, para ficar no melhor lugar. Digamos numa faville, num lugar de luxo com seu pai. Porque quem perdoa não carrega mágoa. A Bíblia diz: faça com o outro que você quer que faça ou com você. José sofreu muito, mas ele estava numa bênção. Ele queria dar o melhor a seus irmãos. E ele não estava errado. E a gente tem que aprender assim com José. Fazer com o outro que a gente quer que façam conosco. Mesmo que aquela pessoa não fez assim comigo nem com você. Mas dê o seu melhor. Porque cada um dá o que tem. Eu tenho Jesus e você também. A gente entende que tem que perdoar. A gente entende que é uma nova etapa. Então, dê o seu melhor. A ti, pois, é ordenado fazer isto. Tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, para vossos pais, e vinde. Faraó deu carta branca para levar carros, para trazer tudo dele e seus familiares. Por quê? Porque José tinha crédito com Faraó. José tinha integridade. A palavra de José se ensina ou não. E olha que Faraó era ímpio, não era cristão. Você, como é que você age no seu trabalho, na faculdade, na igreja? Você tem crédito? A gente precisa disso. Aprenda com José e eu também. A dar um testemunho excelente onde chegar. Porque é isso que faz a diferença na vida de quem conhece Cristo e serve a Ele. E não vos pese coisa alguma de vossos utensílios, porque o melhor da terra, de toda a terra do Egito, será vossa. Uma coisa linda. O melhor da terra estava para José colocar seu pai e seus familiares. Não adianta fazer mal a ninguém, porque depois cai para si. Aqueles irmãos de José estavam aprendendo que todo o mal que eles fizeram a José, Deus transformou a maldição em bênção. Aqueles irmãos de José estavam aprendendo que mesmo José naquela posição só estava fazendo bem. O testemunho de José estava mexendo com eles. Eu e você tem que dar o testemunho, tem que fazer o melhor. Temos que andar com as marcas de Cristo, como José andou. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhe carro conforme o mandamento de Faraó, também lhe deu comida para o caminho. Veja, as ordens de Faraó, José fez tudo aquilo com seus irmãos. Porque
porque pessoas, Faraó não era crente, mas via a graça de Deus na vida de José. Alguém tem visto em mim você a graça de Deus? Porque é necessário que veja, para que o nome de Deus seja glorificado na vida da gente, no meio de todos os familiares e das pessoas que não conhecem a Cristo. Todo lhe deu, cada um, mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. Veja que Benjamim estava recebendo o melhor, porque era irmão de pai e mãe de José. Benjamim estava sendo agraciado pelo seu irmão, porque coisa boa é reconhecer o valor das pessoas. E José reconhecia o que Benjamim significava para ele. E seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados de melhor do Egito, 10 jumentos carregados de trigo e de pão e comida para seu pai para o caminho. De tudo do melhor foi para o seu pai. Porque José tinha integridade. Porque José tinha autoridade ali dada por Faraó. Principalmente por Deus. Porque tudo aquilo que estava acontecendo na vida de José não era porque era Faraó. É porque a graça de Deus estava sobre José. É porque a graça de Deus fez com que José interpretasse os sonhos. Então, quando você for exaltada, quando você for honrado, honrada, entenda que quem te colocou ali foi a mando de Deus. E quem preparou o cenário e te abençoou foi Deus. Não é seu próprio conhecimento, não. É a graça de Deus. Não esqueça disso. E despediu seus irmãos, dizendo, não contendais pelo caminho. José sabia tanto quem eram aquelas peças que ainda deu conselho. Mas você entende quando eu digo, Deus tem alegria para você? Porque aqueles homens saíram alegres. Roupas, comidas, carro. E o tempo era o quê? De escassez. O tempo era de fome. Mas servo fiel pode estar na maior dificuldade da época. Deus honra, Deus protege. E eles estavam sendo abençoados por conta de José. Subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Quando se é fiel a Deus, pode estar em crise o mundo todo. Deus nunca tem crise. Deus lhe abençoa. Não precisa você sair de onde está para ser abençoado. Precisa você obedecer ao Senhor e ficar na posição que Ele quer. Então lhe anunciaram, dizendo, José ainda vive, e ele também é governador em toda a terra do Egito. E seu coração desmaiou, porque não os acreditava. O pai de José não acreditou naquela palavra, porque era muito forte. Mas você entende quando eu disse, Deus tem alegria para você? A alegria do pai de ter um filho governador e que ele não morreu. A alegria do pai de saber que as promessas de Deus, aqueles sonhos foram cumpridos. Deus tem alegria. Jacó passou por muita tristeza, mas agora na velhice, por isso que a Bíblia diz que é melhor o final do que o início. Isso estava acontecendo na vida de Jacó. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhe falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Jacó viu a prova, e os carros, e os alimentos. Porque a verdade, ela tem prova. A verdade é verdade em qualquer lugar. E ali Jacó entendeu que não era mentira. Aí o 28 para terminar. E disse Israel, basta ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Olha que coisa linda. Que alegria depois de tanto sofrimento, achando que seu filho era morto. Então, por mais que você já passou por provas, por lutas, por perca, por dores, está chegando alegria, está chegando consolo. Você serve ao mesmo Deus de Jacó. Aqui no Salmo 30, verso 5 diz, porque a sua ira dura um só momento, e o seu furor é estável. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Deus estava tendo favor com os irmãos de José, que não merecia, por conta de José. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse choro era de Jacó, que achava que seu filho estava morto. Esse choro, a alegria veio para Jacó, veio para José, porque Deus consolou, Deus deu família, Deus honrou. Então, a dor que você está passando, está chegando alegria para compensar toda a dor. Para terminar o Salmo 64, 10.
O justo se alegrará no Senhor. Era José. Confiará nele e todos os retos de coração se gloriarão. José era reto de coração. José era justo e Deus honrou. Deus honrou toda a família de José através de José. Deus agora trouxe alegria para Jacó na sua velhice. E olha que Jacó passou por muita coisa. Então o que Deus tem para mim e para você, diz para nós hoje é que Deus tem alegria para você, para recompensar todo o sofrimento. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E amanhã voltaremos para a glória do Senhor.